Bom dia! Hoje são 20 de abril de 2025, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Cartas de Ateus e Cristãos para Drauzio Varela. Esse, o 31º vídeo. 31 vídeos até agora. Para quem está chegando ao meu canal agora, uma explicação necessária. Estou fazendo uma série de vídeos sobre uma entrevista do médico Drauzio Varela e nosso querido cantor Gilberto Gil. Essa entrevista está no Canal Brasil, no YouTube, à disposição de qualquer pessoa. Olha aí para baixo, olha aí para baixo, veja aqui, entrevista com Drauzio Varela e Gilberto Gil. E aqui o link, você clica depois do vídeo aqui, você clica no link e você vai ser remetido para a entrevista. Apenas um trecho, gente, um trecho apenas com 4 minutos. Veja depois do vídeo aqui. Nesse trecho de apenas 4 minutos, o Gilberto Gil, de forma educada, ele pede ao Drauzio Varela para fazer uma exposição sobre se o Drauzio é ateu ou é agnóstico. E o Drauzio, com aquela educação que lhe é característica, o Drauzio responde ao Gilberto Gil. E ali o Drauzio faz 6 afirmações. A primeira, ele diz assim para o Gilberto: Gilberto, eu sou ateu. A primeira afirmação. A segunda afirmação do Drauzio: Gilberto, as religiões propagam vida depois da morte. E cada religião tem um significado diferente para essa vida depois da morte. E eu não consigo acreditar nisso, Gilberto. Não consigo acreditar em vida depois da morte. A terceira afirmação do Drauzio Varela: Gilberto, religiosos pregam por aí que os ateus, por não crerem no Deus deles ou nos deuses deles, são pessoas ruins, pessoas de péssima índole. Como se a religião, Gilberto, tivesse o monopólio das boas condutas humanas. E isso não é verdade. A quarta afirmação do Drauzio: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da gente. A quinta afirmação, o Drauzio diz: Gilberto, o princípio da fé religiosa é simplesmente aceitar sem contestar. O princípio da fé religiosa é não perguntar por quê. O princípio da fé religiosa é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. E a sexta e última afirmação do Drauzio, ele diz: Gilberto, a existência de um ser ou de seres fora da Terra, poderosos, que estão observando o movimento de cada pessoa aqui no planeta Terra, isso é uma quimera, isso é uma fantasia, Gilberto. Eu não consigo acreditar nisso. Então, eis aí as 6 afirmações apresentadas pelo Drauzio Varela. E essa série aqui que estou fazendo é justamente sobre a fala de Drauzio Varela. E estou pegando comentários de ateus e comentários de cristãos lançados lá no Canal Brasil. E vamos trazer aqui, veja, uma relação grande. Aqui, esse já é o 31º vídeo, né? 31 vídeos.
E aqui vamos trazer mais comentários aqui, lançados lá. Todos os comentários que estão aqui estão lá no canal Brasil. Ipsis literis, ao pé da letra, sem alteração alguma. Então vamos trazer aqui mais comentários. Antes aqui de ler o comentário, no vídeo de ontem, número 28, vídeo 28, veja aí, o Sargento Marques ele mora em Igaraçu, no estado de Pernambuco, Sargento Marques. Ele mora ali perto de Porto de Galinhas, né? Conheci Porto de Galinhas. E não mantive contato com o Sargento Marques. Pois bem, o Sargento Marques, ele vem conhecer Brasília, ele vai viajar hoje a Brasília, vai chegar hoje aqui a Brasília e vou entrar em contato com ele para conhecê-lo pessoalmente e dar um passeio aqui em Brasília. Muito bem, mas no vídeo de ontem, número 28, veja lá, o Sargento Marques escreveu uma coisa que é verdadeira. Ele diz que a cabeça de uma pessoa religiosa é a cabeça de uma criança. Ele diz lá no comentário dele que a cabeça de uma pessoa religiosa é a cabeça de uma pessoa criança, quando toca no assunto religião. Ele diz que uma criança, às vezes com 6 anos de idade, se manifesta com raciocínio lógico superior ao de uma pessoa religiosa. E isso é uma verdade, raciocínio lógico. Ele diz que comentários de pessoas religiosas, quando tratam de religião, são comentários anêmicos, muito fracos. E isso é uma verdade. E essa verdade estou mostrando aqui nessa série, trazendo comentários de ateus e comentários de cristãos. Compare os dois. Aqui não há, nesse canal aqui, não há espaço para fanatismo, para intolerância, não. Aqui é um canal que estuda a coisa com seriedade. Então, preste bem atenção em comentários de ateus e em comentários de cristãos. E veja qual dos dois traz ali o raciocínio lógico. Veja qual dos dois traz a marca da raiva, da intolerância, da não aceitação da crença de outras pessoas ou da descrença de outras pessoas. É tão fácil a gente fazer essa comparação, comparar coisas, diferenciar coisas. É tão fácil fazer isso. Então vamos lá. O Sargento Marques aí ele diz que ele está assistindo a série aqui e ele está vendo comentários de cristãos e ele diz que é realmente verdadeiro que os cristãos, quando tratam de sua crença, escrevem bobagens, sem querer ofender a quem quer que seja. Mas é a realidade. A gente vê a fraqueza nos comentários dos cristãos. Eu, que sou um especialista em exame de texto, em interpretação de texto, eu vejo isso com mais claridade ainda. Muito bem, então vamos lá. Vou trazer aqui mais um comentário lançado lá no canal Brasil. Procure lá e você verá. O comentário aqui é do Carlos Santana. Carlos Santana. Ele aqui diz que acredita em um Deus. Mas vamos lá. Carlos Santana, veja bem. Carlos Santana, 5828. Ele fez esse comentário lá, na entrevista do Drauzio Varela, há 2 anos. Está aqui. Então, o Carlos Santana escreve assim. Gilberto Gil disse uma vez que Deus é invenção do homem. Eu não concordo. Acho que Deus existe sim, mas ele não é tão bom assim como todos acham. Veja bem o que ele diz.
A partir do momento que ele quer que o amemos sobre todas as coisas, ele não quer que eu ame ninguém. Só em primeiro lugar, só ele em primeiro lugar. Então, se eu amar uma mulher perdidamente, ele, Deus, vai tirá-la de mim, porque ele quer que ele seja o único. Aí não há como dizer, Deus é amor. Eis aí o comentário de uma pessoa que acredita em Deus. Então veja lá o que eu disse aqui sobre o Sargento Marx. Ele diz que a pessoa religiosa tem a cabeça de uma criança, que uma criança com apenas 6 anos de idade tem um raciocínio lógico melhor que de uma pessoa religiosa. Sargento Marx disse isso aí ontem, no vídeo número 28 da série. E aqui está. Veja o comentário aqui do Carlos Santana. Viu aí? Como o Sargento Marx tem razão? Carlos Santana, vamos lá. Ele diz aqui no início: Gilberto Gil disse uma vez que Deus é invenção do homem. Veja bem, ele diz aí que o Gilberto Gil, ele ouviu isso aí, que o Gilberto Gil disse uma vez que Deus é invenção do homem. Gente, isso é uma verdade. Deuses são uma invenção do homem. Qualquer pessoa que estuda antropologia, sociologia e qualquer pessoa comum, se raciocinar, vai entender isso aqui. Deus é uma invenção do homem. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Temos hoje no planeta Terra, no mínimo, 2.000 deuses e 10.000 religiões. Temos 10.000 religiões no planeta Terra hoje, religiões muito diferentes. E quem criou essas religiões? Com seus deuses, com seus dogmas, com suas doutrinas. Quem criou essas religiões? O homem. E não 2.000 ou mais deuses. Então temos 10.000 religiões no planeta Terra e no mínimo 2.000 deuses. Quem criou essas religiões? O homem. Em cada cultura, homem, culturas diferentes, religiões diferentes, deuses diferentes. Entendeu? É o homem que cria deuses, é o homem que cria religiões. Tudo isso é o homem que cria doutrinas. Então, deuses é uma invenção do homem. Então, se o Gilberto Gil disse isso alguma vez, como diz aqui o Carlos Santana, então o Gilberto Gil está com razão. Deus é uma invenção do homem. O Deus dos cristãos. Qual é o Deus dos cristãos? É o Deus da Bíblia, o Deus criado pelo povo hebreu. E a Bíblia está repleta de deuses. Não há só um Deus na Bíblia. Os hebreus acreditavam também em vários deuses. Tanto é que você vê o Deus hebreu nas lendas bíblicas, o Deus Javé castigando o seu povo porque o seu povo estava adorando outros deuses. Tudo isso está na Bíblia. Então, os hebreus acreditavam em vários deuses. Aí, quando eles passaram a fixar a atenção para apenas um Deus, o Deus Javé, mesmo assim, o povo hebreu continuou adorando vários deuses. Você vê isso em toda a Bíblia. Entendeu? Então, o Deus dos cristãos é o Deus dos hebreus, que não é o Deus lá de muitas religiões aí. Não é o Deus, por exemplo, da religião hinduísmo. A religião hinduísmo, principalmente lá na Índia, a religião hinduísmo é uma religião com vários deuses, politeísta e não monoteísta, apenas um Deus, vários deuses. Lá na Índia, o hinduísmo, eles acreditam em vários deuses. Viu aí? Então é o homem que cria deuses conforme sua cultura, entendeu? Conforme seus costumes. É o homem que cria deuses.
O Deus da Bíblia, o Deus Javé, você vê que ele tem as características do homem hebreu daquela época. O homem hebreu, naquela época, há 4.000 anos, temos aí há quase 5.000 anos, lá no Velho Testamento. Você vê o Deus Javé, nas lendas bíblicas, o Deus Javé com raiva de seu próprio povo hebreu, porque o seu povo estava adorando outros deuses. E sempre assim. Veja o rei Salomão, lá no Velho Testamento. O rei Salomão era um hebreu. Ele adorava vários deuses. E não apenas o Deus Javé, que é o Deus adorado hoje pelos cristãos. O rei Salomão adorava vários deuses. Veja lá, na Bíblia. Então é assim, gente. Deus é uma ideia, é uma criação do homem. Deuses, demônios, almas, espíritos, entendeu? Tudo isso é criação do homem. E os deuses, para que você entenda bem, nasceram os deuses todos em uma época, em épocas, melhor dizendo, muito ignorantes. Hoje ninguém mais cria deuses, hoje, entendeu? Então deuses são uma criação muito antiga, mergulhada na ignorância do homem antigo, entendeu? Aí eles criavam deuses a rodo. Isso é do conhecimento de quem principalmente estuda a história das religiões. Então aqui ele diz, o Carlos Santana diz aqui, que Gilberto Gil disse uma vez que Deus é a invenção do homem. Isso aí é uma verdade absoluta. Aí ele diz agora, né, o Carlos Santana, eu não concordo. Ou seja, ele diz que não concorda com o Gilberto Gil. Aí o Carlos Santana diz assim, acho que Deus existe sim. Deus existe sim. Mas aí ele não diz a que Deus ele está se referindo. Porque são, no mínimo, hoje 2.000 deuses. Mas aí ele diz, acho que Deus existe sim. Aí ele diz, ó, mas ele, ou seja, Deus, mas ele não é tão bom assim como todos acham. Olha aí. Aí ele diz, a partir do momento que Deus, que ele quer que o amemos sobre todas as coisas, veja bem, ele não quer que eu ame ninguém, só ele em primeiro lugar. Então ele está se referindo aqui, pelo que eu vejo aqui no texto dele, quando ele diz que Deus quer que o amemos sobre todas as coisas, então ele está se referindo ao Deus da Bíblia, que é o Deus criado pelos hebreus, povo hebreu, entendeu? Ele diz aqui que Deus, o Deus que está na Bíblia, ele está dizendo aqui, esse Deus, ele é muito ciumento. Ele não quer que o Carlos Santana aqui ame outra pessoa, só amar a Deus em primeiro lugar. Ele diz aqui. Aí ele diz, então, se eu amar uma mulher perdidamente, ela vai tirá-la de mim, ele vai tirá-la de mim. Ou seja, se o Carlos Santana, ele diz aqui, se ele vier a amar uma mulher, segundo ele, Deus vai matar essa mulher, porque Deus quer que Carlos Santana ame mais a Deus do que a mulher. Lembre-se aí da palavra do Sargento Marx, o cérebro de uma pessoa religiosa. Lembre-se bem. Aí ele diz que Deus vai tirá-la, se ele amar, o Carlos Santana está dizendo aqui, se ele amar uma mulher perdidamente, com muito amor, ele diz que o Deus em que ele acredita vai matar a mulher, porque Deus quer que o Carlos Santana o ame em primeiro lugar. E aí ele continua, aí não há como dizer que Deus é amor. Então é o seguinte, explicar aqui, o Carlos Santana crê em um Deus. Aí como ele diz aqui que Deus quer dedicação máxima a ele, amor máximo a ele, acima de todas as coisas, então ele está se referindo ao Deus dos hebreus. Então os hebreus, como eram seres humanos, né, os hebreus, os antecedentes do povo judeu,
Os hebreus, seres humanos, também eram um povo ciumento, né? O ser humano, ele é ciumento, né? O ser humano, não é isso? Ele é guerreiro, ele é vingativo, né? O ser humano. Então veja, o homem é vingativo, o homem é guerreiro, principalmente o homem antigo, não é? No tempo da Bíblia. Então veja, o homem sendo ciumento, quando ele cria deuses, os deuses também serão ciumentos. O homem é violento, então os deuses também são violentos. E isso está na Bíblia. Então o homem cria deuses e passa suas características para esses deuses, entendeu? Então é isso aí, ele está dizendo que o Deus em que ele acredita é um Deus que exige amor exclusivo. Então esse Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus hebreu. Você vê na Bíblia o primeiro mandamento, que está no livro de Êxodo, não é? Capítulo 20. Você vai à Bíblia, você vê lá Êxodo, capítulo 20. E ali você tem 10 mandamentos, mas não são 10 mandamentos. Mas ali, o primeiro mandamento é o pior de todos. Líderes cristãos evangélicos, não é? Principalmente, e padres também, eles enganam os fiéis. Como é que eles enganam os fiéis? Eles dizem aos fiéis que os 10 mandamentos foram feitos por Deus e entregues a Moisés. E que são 10 mandamentos maravilhosos. Mentira. Mentira. Estão enganando os fiéis. Só para você ter uma ideia, pegue lá Êxodo na Bíblia, capítulo 20. Ali estão os 10 mandamentos. E o pior dos 10 mandamentos é o primeiro. O primeiro mandamento é o pior deles. É o pior deles. É a marca da intolerância religiosa. Os hebreus eram intolerantes religiosos. Eles não aceitavam que pessoas ali acreditassem em outros deuses. Eles queriam dedicação exclusiva para o Deus Javé, o povo hebreu. Só que o povo hebreu adorava outros deuses e eles eram mortos quando faziam isso. Entendeu? Então o homem é ciumento. Quando ele cria deuses ciumentos. Isso é óbvio. O homem, na época antiga, guerreiro, na Bíblia, guerreiro. Então, o Deus da Bíblia é um Deus guerreiro. Leia a Bíblia e você verá que é o homem que cria deuses e passa suas características para os deuses criados. Então, o Carlos Santana está dizendo aqui que o Deus em que ele acredita é o Deus que quer dedicação exclusiva. É o Deus Javé da Bíblia. E ele diz que o Deus da Bíblia não tem nada de amor como as pessoas dizem, não. Que Deus é fera. Ele bota para lascar quem não acredita nele. Não tem nada de Deus é amor. Entendeu? É o que ele diz aqui. E ele está sendo fiel ao texto da Bíblia. Ele está dizendo aqui que se ele amar uma mulher perdidamente, o Deus da Bíblia, o Deus em que ele acredita, vai ficar com raiva e vai matar a mulher. Porque Deus quer amor exclusivo para si. Entendeu? É o Deus que está na Bíblia. Então ele diz aqui no final, ó, aí não há como dizer Deus é amor. Não tem como. Ele mesmo diz aqui, o Carlos Santana, não há como dizer diferente. Não há como dizer que Deus é amor. Ele mesmo diz aqui, não. Deus, ele diz aqui que Deus é implacável. Deus quer amor só para si. E lá nos 10 mandamentos, o primeiro diz lá, não terás outros deuses diante de mim, entendeu? No Velho Testamento. Está lá. Em Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento é o pior de todos. Na lenda, Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Essa é a verdade. E aí está dito o quê? Que Deus, olha aí, ó, não terás outros deuses além de mim, olha aí. Não terás. Então, aí a ordem.
eu quero adoração só para mim. Se você adorar outro Deus, você vai morrer. É o Deus da Bíblia. E isso está em toda a Bíblia. E está lá também em Êxodo capítulo 31, que é o episódio do bezerro de ouro, né? Já mostrei aqui, o Deus bezerro de ouro. Entendeu? Então veja um exemplo. Deus e Moisés, em Êxodo capítulo 31, por favor, depois do vídeo, leia a Bíblia. Pegue o livro de Êxodo, o segundo livro. Você tem Gênesis, depois Êxodo, capítulo 31, leia lá. Aí você vai ver aqui, você vai entender o Carlos Santana, que o Deus da Bíblia, que é o Deus dos cristãos, só queria adoração para si próprio. Então Deus estava lá no Monte Sinai com Moisés. E o povo hebreu, veja bem, no deserto, hein? O povo hebreu ali já sofrendo, né? O povo hebreu, embaixo do monte lá, do Monte Sinai. Então o povo ali estava sofrendo, lá embaixo, o povo hebreu. E Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, na lenda bíblica. E o povo ficou lá pensando que Moisés havia morrido, Moisés. Aí o povo fez o quê? Fez mais um Deus. Olha aí. O povo hebreu fez mais um Deus, o Deus bezerro de ouro, e passou a adorar o Deus bezerro de ouro. Olha aí. E aí lá em cima do monte, Deus viu o povo adorando outro Deus. Olha aí, o Deus Javé, que é o Deus dos cristãos. Então o Deus Javé viu seu próprio povo hebreu adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro, a imagem de um bezerro. E aí Deus ficou furioso, viu aí? E já queria matar o povo hebreu, porque estava adorando outro Deus. A intolerância religiosa aí na Bíblia, viu aí? Aí Moisés desceu do monte e viu seu povo realmente adorando o Deus bezerro de ouro. E Moisés fez o quê? Mandou que seus soldados matassem os próprios hebreus que estavam adorando outro Deus, o que era proibido. Olha aí, porque o Deus Javé só queria adoração para ele, um Deus ciumento, e um Deus que não tem nada de amor. E aí Moisés mandou os soldados matarem os hebreus que estavam adorando o Deus bezerro de ouro. E mataram. Quase 13.000 pessoas foram mortas ao fio da espada porque estavam adorando outro Deus. Viu aí? Então o Carlos Santana está dizendo que o Deus em que ele acredita é o Deus da Bíblia, que só quer adoração exclusiva para ele, que é um Deus ciumento, que não permite que alguém adore outro Deus. É a intolerância religiosa a marca da Bíblia. Viu aí como pastores evangélicos e padres enganam os fiéis em igrejas? Porque os fiéis não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Aí eles enganam facilmente. Quem está dentro da religião, a pessoa fica cega. Quem está fora da religião tem uma visão imparcial, que é o meu caso aqui, entendeu? Então aí o comentário do Carlos Santana, né? Diz inicialmente que Gilberto Gil disse uma vez que Deus é a invenção do homem, e é. E que ele acredita em um Deus, só que esse Deus em que ele acredita é o Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia é um Deus ciumento. Ele mesmo diz aqui que o Deus da Bíblia só quer adoração para ele, é um Deus que não tem nada de amor, como dizem por aí. O próprio Carlos Santana aqui, ó, está dentro do negócio e ainda não percebe o negócio, não é? Aí ele diz, né? Se ele amar uma mulher perdidamente, Deus vai ficar com raiva, porque Deus quer essa adoração exclusiva para ele. E ele diz aqui, né? Ó, Deus vai tirá-la de mim, porque Deus quer que ele seja o único. Deus quer que ele seja o único. O Deus da Bíblia. Ele só quer adoração para ele. O Deus da Bíblia, ele não respeita a crença do povo em outros deuses. Está lá no primeiro mandamento, o pior de todos. Não terás outros deuses diante de mim. Viu aí? Entendido isso aí, gente?
Então vamos aqui encerrando o vídeo, né? Para hoje. Muito obrigado.